Alimentação do escolar. Então, na idade escolar, a criança já possui algumas preferências bem definidas. Porém, essa é a fase de se firmarem os hábitos alimentares. A gente não pode deixar de introduzir na alimentação da criança alimentos saudáveis, porque se a gente deixar, ela só vai querer comer biscoito, bolacha, não é? Doces. Criança é assim, ela vai comer aquilo que atrai mais, chama mais atenção do paladar dela, tá? Então, os pais, eles devem ser prudentes, né? A gente deve fornecer uma alimentação saudável, apetitosa, sem, no entanto, exercer controle demasiado para não favorecer o comportamento negativo da criança em relação a determinados alimentos. Então, é importante que a criança, na hora de se alimentar, que ela sente, né, com os familiares, e ela prove. Então, o papel do pai e da mãe é muito importante nessa hora. Se a gente começa a comer e nesse momento a gente começa a elogiar aquela comida, nossa, que delícia esse brócolis, que sabor maravilhoso. A criança ela fica curiosa. A criança é muito curiosa. E mesmo ela olhando para aquele alimento e achando ele feio, ela vai ter a curiosidade de provar para ver se realmente é gostoso como a mãe e o pai estão falando. Então, ó, é importante ainda que a família tenha bons hábitos alimentares, né? Porque a criança ela tende a imitar os pais. Se os pais comem apenas alimentos que não são ricos em nutrientes, a criança vai crescer comendo só esse tipo de alimento. Se o pai e a mãe comem só batata frita, né? A criança vai crescer comendo apenas batata frita, certo? Então, para que a criança, ao sofrer influências externas, colegas na escola, já tenha gostos e preferências bem fundamentados, predominando a influência familiar. Por isso que hoje em dia as escolas preconizam também a questão da alimentação saudável, né? Porque é muito comum a criança, na hora do lanche, vai ver um amiguinho que levou um salgadinho, levou uma bolacha doce, né? Que não são alimentos saudáveis. Pessoal, eu trouxe aqui esse link desse documentário sobre alimentação. Não é documentário, é uma animação. É interessante quem tem filho em casa passar. Depois vocês copiem esse link lá da aula que eu mandei para vocês em PDF. E aí vocês colocam no computador, no Google, e vai assistir. É curtinho, é uma animação, um desenho animado que fala sobre os alimentos. É bem interessante as crianças assistirem, porque a criança ela tem muita facilidade de adesão a esse tipo de orientação, muito mais do que um adulto, por exemplo. Alimentação do adolescente. Então, essa é a idade caracterizada pelo apetite voraz. Então, o adolescente come muito, né? E ele é pouco seletivo. O que é isso? Ele não vai se preocupar em comer uma salada, ele vai querer um lanche, por exemplo. Por quê? Porque vai predominar as influências ambientais, a influência dos amigos, né? Levando-os à elevada ingestão de alimentos pouco nutritivos e ricos em açúcar e gordura. É o caso dos refrigerantes, de frituras, sorvete e fast food, tá? Sua necessidade é alta, né? O adolescente ele queima muita energia, então ele precisa de muita alimentação. Porque o metabolismo dele é muito maior nessa fase, né? É intenso, então ele precisa se alimentar melhor para compensar todo o gasto de energia dele. Alimentação agora do adulto. Só voltando aqui, pessoal, por isso que é importante nessa idade, né, do adolescente, nós sabermos orientar. Então, olha aqui, né, balança. Tem alimentos naturais, saudáveis e outro, batata frita, né, e outros alimentos que não são saudáveis, mas o adolescente vai pender para aquilo que é mais saboroso para ele. Alimentação do adulto. Então, na fase adulta, a gente não tem necessidade de consumir nutrientes para o nosso crescimento, porque nós já crescemos, né? Tudo que a gente tinha que crescer. Então, na fase adulta, a alimentação ela está focada em manter um peso ideal, né? Com bom aporte nutricional, para que a gente possa ter energia para desempenhar todas as atividades diárias. Então, se eu comer demais na fase adulta, eu vou acumular, eu vou engordar. Se eu comer de menos, eu vou emagrecer, mas eu também vou ter faltas de nutrientes, tá?
As necessidades nutricionais de um adulto variam de acordo com as suas atividades. Então, de acordo com o ritmo de vida dele e também de acordo com a idade. A gente sabe que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com o metabolismo da gente mais devagar. Então, a nossa queima de energia é mais lenta. A alimentação ainda sofre influência de fatores externos, por exemplo, hábitos alimentares, a disponibilidade de alimentos, poder aquisitivo, cultural, religioso, etc. A alimentação agora do idoso, pessoal. As necessidades nutricionais do idoso são menores que a dos jovens e adultos, devido à diminuição da atividade física e do metabolismo. Alguns fatores devem ser considerados, como a dentição, hábitos, situação socioeconômica, fatores fisiológicos, etc. No entanto, o idoso ele necessita de uma alimentação mais enriquecida, por exemplo, com cálcio, para fortalecer as suas estruturas ósseas, tá? Mas ele não tem tanta necessidade de alimentos energéticos, porque ele não consome tanto quanto as outras pessoas em outras faixas etárias, tá? Gente, eu trouxe aqui esse documentário, Muito Além do Peso. É um documentário realizado sobre a obesidade infantil, muito interessante. Vocês copiem esse link aqui, tá? Uma hora que vocês tiverem tempinho. Copiem esse link, assistam esse documentário, não precisa me fazer nenhum trabalho, é só a título mesmo de conhecimento, tá? De agregar informação para vocês, tá bom? A nossa aula de hoje acaba aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e retorno com vocês próxima segunda-feira. Grande abraço a todos, pessoal!